Na aula de hoje, vamos fazer uma breve revisão de todo o nosso primeiro bimestre. Vamos falar um pouco sobre espelhos planos, princípios da óptica geométrica e vamos terminar essa aula falando de espelhos esféricos. Beleza? Bora para a aula! Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Professor Sanhan aqui, espero que estejam tudo bem com vocês nessas voltas das aulas aí, volta das férias, né? Então, gente, espero que vocês tenham descansado, descanso merecido, né? Nós estávamos precisando desse tempinho aí para dar uma relaxada, né? Para reconquistar as nossas forças e retomar as nossas forças de algum lugar para poder seguir por mais esse semestre. Nós não sabemos ainda quando vamos sair dessa situação, por mais triste que isso seja, parece que ainda vamos ficar mais uns 2 meses aí, pelo menos, né? Mas tudo bem, nossas rotinas já estão adaptadas, é só manter a rotina de estudo de vocês e tudo vai dar certo, né? Todo mundo vai aprender muito com esse ano, né? Já aprendemos muito, continuamos aprendendo e vamos aprender um pouco mais ainda ao longo desse restinho de metade de ano, né, gente? Beleza? Mas, aula de hoje, coloquei para vocês aí, coloquei caderno 3, mas eu não vou começar o caderno 3, coloquei módulo 16B também, só para vocês perceberem que eu estou fazendo uma revisão, tá? Então, isso aqui vai ser uma revisão semestral, primeira parte da nossa revisão, eu vou tratar com vocês todo o primeiro bimestre, tá? Então, vamos falar um pouco sobre o que é luz, os princípios da óptica geométrica, os princípios de reversibilidade e independência dos raios de luz. Depois vamos falar um pouquinho sobre fases da Lua, eclipses. Depois vamos falar também um pouco sobre espelho plano, muito rapidamente. Depois vamos para espelhos esféricos. E aí, fechamos a nossa aula. Beleza? Essa aula é muito importante porque, né, a gente já terminou a matéria de óptica, mas essa matéria todo ano cai em vestibular, essa matéria vai aparecer nos simulados de vocês também, e, como vocês bem sabem, a matéria de simulado é cumulativa, né? Não é porque passou, acabou, nunca mais vai cair, não, ela vai continuar aparecendo para vocês, por isso que essa semana eu vou fazer uma revisão de óptica de todo o nosso curso de óptica junto com vocês, beleza? Então, bora para a nossa aula. Começando a nossa revisão do primeiro bimestre, do primeiro semestre, beleza? Vamos lá, desde o comecinho, quais são as memórias que vocês possuem, o que vocês se lembram do nosso curso de óptica. Então, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre óptica geométrica e eu vou começar com os conceitos iniciais. Luz. Vocês se lembram o que era luz? Eu havia mostrado para vocês essas duas imagens aqui para representar feixes de luz. Mas qual é a definição? Qual é o conceito de luz? É uma forma de radiação eletromagnética. Em outras palavras, é uma onda eletromagnética. E aí, claro, como você muito bem deve se lembrar, aqui nós temos duas coisas muito importantes. Onda e eletromagnética. São coisas que formam uma mesma entidade, ondas eletromagnéticas, mas nós temos que fazer um tratamento. Primeiro, o que é onda, né? O que é onda, como ela é formada, quais são suas características. Mas isso aqui é só para retomar com vocês alguns pontos. Vocês vão ter um curso de ondulatória falando só sobre ondas, tudo bem? Mas o que a gente sabe sobre uma onda? Ela tem um formato sempre periódico, o mesmo tempo que ela demora para subir, ao mesmo tempo que ela demora para descer, para subir de novo. Aqui nós temos algumas características, aqui nós temos o vale, aqui nós temos a crista, a amplitude, nunca confundam isso. A amplitude é da metade da onda até a parte mais alta ou da metade até a parte mais baixa. É verdade. E aí quando você pega dois picos aqui, ou dois vales, no caso que eu estou pegando para vocês, isso a gente chama de comprimento de onda. Percebam que esse comprimento de onda, ele é sempre presente na onda, né? Ele é comprimento de onda. Então, se você notar comigo, de pico a pico é comprimento de onda, e se você pegar daqui até aqui é comprimento de onda? Não, isso aqui é meio comprimento de onda. Então percebam que para você ter um comprimento de onda, é como se você estivesse dando uma volta. Então, comecei, desci, voltei até onde eu estava, fiz meia volta, continuei, dei mais meia volta, então daqui até aqui, isso é um comprimento de onda. É um pouco mais fácil você pegar de pico a pico ou de vale a vale. Tudo bem, gente? Beleza? Agora, o que é a parte eletromagnética? A parte eletromagnética, como eu já havia conversado com vocês, temos aqui também duas coisas, eletro e magnética. Então nós temos aqui de azul o plano de propagação da onda magnética. Então tudo que está de azul aqui é a onda magnética, tudo que está de vermelho é a onda elétrica. Lembra disso? Então, a onda magnética vai ficar por aqui e a onda elétrica vai ficar por aqui. Quando você junta as duas, nós temos uma onda eletromagnética. Estão lembrando? Estão reforçando isso tudo comigo? Muito importante vocês saberem todos esses conceitos. Deixei aqui também para vocês, vou postar
o PDF dessa aula, e aí vocês podem ver esses vídeos aqui para entender um pouco melhor o que são as ondas eletromagnéticas, beleza? Bora continuar. Depois disso, a gente viu também o espectro eletromagnético, e aí vocês já devem se lembrar disso, né? Olha só, a luz visível é pequenininha, uma parte quase que insignificante de todo o espectro eletromagnético. Começamos lá em raio gama, depois vamos para raio X, ultravioleta, né? A gente chama de radiação ultravioleta. Depois vem a nossa querida luz visível, infravermelho, são as formas de calor. Depois a gente vai para ondas de rádio, radar, TV, FM, Wi-Fi e por aí vai. Tudo bem? Lembrou disso aí? Muito importante também você se lembrar disso aqui. Beleza, gente? Depois disso falamos sobre a velocidade da luz. Vocês lembram qual é o valor da velocidade da luz? Não sei. É bom decorar, mas em geral as questões vão passar isso para nós, mas se você decorar já ajuda muito, tá? Então, os valores possíveis são 3 vezes 10 à oitava metro por segundo, ou ainda 3 vezes 10 à quinta quilômetro por segundo. Tomem cuidado, não é quilômetro por hora, é quilômetro por segundo ou metro por segundo, beleza? Logo em seguida, a gente começou a falar sobre os princípios da óptica geométrica. O primeiro princípio era o de propagação retilínea da luz. Em um meio transparente e homogêneo, a luz sempre vai se propagar em linha reta, né? Beleza? Então, ó, se você notar comigo, sempre linha reta, refletiu no espelho, linha reta, refletiu nesse outro espelho, continua propagando-se em linha reta. Já mostrei com vocês alguns casos em que a luz faz aí um pouquinho de curva, né? Casos de refração serão objetivos dos nossos estudos da próxima aula, beleza? Depois disso, qual que é o segundo princípio de propagação? É a independência dos raios de luz. Um raio de luz, ao cruzar com o outro, não interfere na sua propagação. Olha só que legal essa imagem. Se você notar comigo, né, eu tenho aqui nesse ponto vários raios passando por esse mesmo ponto. E um não afeta o outro, um não atrapalha o outro. Eles continuam se propagando independente da existência do outro. Tudo bem? Lembram disso? E, para terminar os princípios, terceiro e último princípio, mas não é o menos importante, reversibilidade dos raios de luz. O que é isso, né? O caminho seguido pela luz independe do sentido de propagação, ou seja, o caminho de ida é igual ao caminho de volta. Então, se você joga um raio de luz por esse caminho, você também pode jogar um outro raio de luz por esse mesmo caminho. Essas ondas vão passar umas pelas outras, elas não vão ser destruídas ou interferir uma na outra. Por que isso tudo é verdade? Por que isso tudo é verdade? É isso que você tem que lembrar, né? Por que todos os princípios são válidos? Porque estamos falando de onda, né? Então, uma onda quando passa pela outra, a gente até tem no caso, aí depois vocês vão ver com mais calma no curso de ondulatória, as questões de interferência, mas essas questões de interferência, essas situações de interferência, são momentâneas, né? Você tem interferência construtiva e interferência destrutiva. Isso é momentâneo. Conforme uma onda passa pela outra, acontece essa interferência e depois ela continua o seu caminho livremente. Então, por que todos os princípios são válidos? Porque estamos falando de ondas e essa é uma característica de onda. Percebam e lembrem-se da interação matéria com matéria. Matéria choca-se com matéria, né? Matéria não atravessa a matéria. É diferente de onda. Onda atravessa a onda sem provocar nenhuma perda uma para a outra. Beleza? Lembraram disso? Depois a gente continuou a falar um pouquinho mais sobre superposição das cores. Falei com vocês sobre o padrão RGB, padrão formação do nosso olho. E aí está aqui o nosso padrão RGB, né? Red, Green e Blue. Tem também a outra forma de você colocar essa superposição. E aí aqui você consegue gerar o branco, aqui você consegue gerar o preto. Vocês se lembram disso, gente? E claro, né? Quando você tem um projetor, isso aqui tem que tomar muito cuidado, né? Porque tem gente que acha que vai conseguir fazer o mesmo efeito com tinta. Tinta não tem nada a ver com onda eletromagnética. Tinta tem pigmentação. É pigmento. Onda eletromagnética, que são as nossas luzes, né? Quando você produz uma luz, ela não tem pigmento, ela é uma onda. Então, uma onda, quando você junta todas essas ondas aqui, todas essas cores, todas essas variantes do nosso espectro visível, você consegue produzir a luz branca ou ainda você consegue produzir a luz preta. Tudo bem, gente? Lembram disso? Tudo bem? É claro! Na nossa última aula, acho que vocês devem se lembrar bem, falamos muito sobre olho, muito sobre isso aqui, inclusive alguns problemas relacionados a isso, como o daltonismo.
Beleza? Vocês lembram disso? Se não lembra, volta um pouquinho lá nos meus vídeos no meu canal, por exemplo, e você pode assistir novamente a aula que falamos sobre olho. Beleza? Vamos seguir. Logo depois disso, começamos a falar sobre dispersão da luz. Essa imagem é muito bonita, então vem aqui a luz branca, passa por um prisma. Hoje vocês já conseguem entender isso muito melhor, né? Falamos no começo do curso de ótica que nesse ponto aqui acontecem três fenômenos. Vocês se lembram deles? Quais são? Temos aqui então reflexão, temos aqui a refração, essa parte que passou, e temos aqui um pouquinho também de absorção. Havia comentado com vocês, a absorção a gente não vai estudar. Já estudamos reflexão, já estudamos refração, praticamente terminamos nosso curso de ótica, mas vamos terminar a nossa revisão. E aí, ó, vocês já percebam aqui, ó, que já começa a fazer a dispersão, né? A dispersão das cores que nós temos aqui, né? Ó, sempre assim, né? Vermelho vai ser a primeira, o violeta vai ser a última. Por quê? O vermelho é que sofre menor variação de velocidade, portanto ele é mais rápido, sofre menor desvio. O violeta é o que tem menor velocidade, portanto sofre maior desvio. Estão lembrando, gente? Qualquer coisa, manda mensagem para mim, estou aqui para responder vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar uma mensagem para mim, beleza? Vocês têm minhas mídias, vocês têm os grupos aí, e tem meu zap também, e pode mandar nos comentários desse vídeo aqui, por exemplo. Pode botar aí, depois a gente faz um fórum de bate-papo, a gente discute a matéria, tudo bem? Bom, depois de dispersão da luz, a gente falou um pouco sobre eclipse. Primeiro eclipse, o eclipse solar, já discutimos bastante sobre isso, mas quais são, né, aqui as posições? Temos Sol, Lua e Terra. Percebam aqui as posições que nós temos, né? Essa região aqui ao redor é a região de luz, esse círculo um pouco maior aqui é a região que a gente chama de penumbra, e esse cone um pouco mais escuro aqui é a região de sombra pura, né? Nessa região aqui, nesse pontinho exatamente onde eu estou com o laser ali, eclipse solar total. Nessa região do círculo maior aqui, eclipse solar parcial. Tudo bem, gente? Lembram disso? Beleza? Depois disso, falamos sobre o eclipse lunar. A ordem muda. Temos Sol, Terra e Lua. Então, nesse caso, a Terra é quem vai projetar a sua sombra sobre a Lua. Tudo bem? Vocês lembram como é que fica a Lua quando acontece o eclipse total? Ela vai ficar aqui nesse tom aqui, mais avermelhado. Eu já havia conversado isso com vocês. Por que que a Lua fica lua sangrenta, lua avermelhada, né? Porque a nossa camada atmosférica funciona exatamente como um prisma, provocando aqui nesse ponto dispersão. E aí, os raios mais próximos do vermelho vão para a Lua, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo. Estão lembrando disso, gente? Muito legal essa aula, muito legal essa matéria, né? Eu gosto demais disso aqui porque a gente começa a entender várias coisas da natureza, inclusive por que a Lua fica vermelha quando o eclipse total lunar acontece. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Ó, e depois, que mais? Fase da Lua. Vocês têm que lembrar as fases da Lua. Olha só que legal, né? Tem que pensar nas posições. E eu acho legal também vocês começarem a relacionarem as fases da Lua com as posições em relação à rosa dos ventos. Então, ó, a primeira fase que nós temos aqui é a fase da Lua nova. Ela vai se encontrar a oeste. Se você ver Lua nova, aquele sorrisinho pequenininho no céu, ela vai estar a oeste. Depois, conforme ela vai girando, vem aqui para essa posição, que é a terceira posição que a gente chama de Lua crescente, e aqui ela vai estar localizada na posição norte. Então, se você quiser saber para onde é o norte e a fase da Lua for crescente, você vai saber muito bem. Logo depois disso, a Lua continua vindo aqui para trás e chegamos na Lua cheia. A Lua cheia vai se encontrar a leste, ela vai estar na mesma posição em que o Sol nasce, percebam isso, no mesmo ponto que o Sol nasce, a Lua cheia também vai nascer naquele mesmo ponto. Não se esqueçam disso, é importante você saber disso. E aí, a nossa querida Lua continua o seu ciclo translacional. Quando ela chega nessa posição, estamos aqui na Lua minguante. Aqui nós estamos com a Lua na posição sul. E aí ela continua dando o seu ciclo e vai chegar novamente na posição de Lua nova, voltando a aparecer para nós no oeste. Tudo bem, gente? Pegaram essas posições, pegaram também a nossa querida rosa cardeal ou rosa dos pontos norte, sul, leste e oeste. Lembraram disso? Beleza? Depois disso, o que a gente viu? Né? Fomos lá para semelhança de triângulo nas
nas construções que nós temos em relação à luz e projetando sombra também nesse caso, né? Vocês lembram dessa questão? Eu consigo construir aqui, ó, dois triângulos semelhantes, e aí, claro, essas relações são válidas, né? Hzão sobre Hzinho, Szão sobre Szinho, isso você consegue montar uma relação, e aí você descobre quanto vale o tamanho do prédio, por exemplo. Ó, vamos fazer de cabeça aqui rapidinho, ó, se você notar comigo Hzinho e Szinho, né? Então, ó, o Hzinho vale 1,5, o Szinho vale meio. Então, de meio para 1,5 multiplicou por 3, tudo bem? Então, ó, se a sombra aqui tem 30, a altura do prédio vai ser 3 vezes maior do que isso. Então, eu tenho aqui uma altura igual a 90 metros. Tudo bem, gente? Fiz de cabeça, qualquer dúvida, monta no cantinho aí, faz no papel com o seu lápis aí, rapidinho a gente consegue fazer essa conta juntos. Beleza? O que mais que a gente viu depois disso? Câmera escura, falamos sobre a câmera escura, como é a construção, a questão do objeto, né, a ser direito e a imagem ser invertida. Isso acontece por conta dos cruzamentos dos raios de luz dentro da câmara escura e, claro, passando pelo orifício. E aí, aqui você também consegue construir relações, né, de semelhança de triângulo, e claro, aqui já estamos falando da nossa nomenclatura, né, que a gente usou até praticamente a aula passada, onde O é o objeto, I é a imagem, P é a distância do objeto até o orifício, e o P' é a distância da imagem até o orifício. Para a gente conseguir fazer a semelhança de triângulo, é um pouco mais fácil você montar os triângulos aí e desinverter eles, né? Porque esse triangulinho está invertido. E aí, claro, você tem as mesmas coisas que eu estava dizendo para vocês. E, novamente, assim como na situação anterior, nós podemos construir essa relação, né? Isso aqui, é claro, é porque os triângulos são proporcionais, os triângulos são semelhantes. Então, a gente pode escrever I sobre O é igual a P sobre P'. Tudo bem? Parece uma equação que a gente já conhece, né? A equação do aumento linear transversal. Estão conseguindo relacionar as coisas? Estão conseguindo? Estão conseguindo? Ah, agora eu entendi! Bom, apareceu aqui logo no começo do curso, já está aparecendo a equação do aumento linear transversal escondida aí para nós. Mas, ó, vamos seguir? Depois disso, fomos lá para espelhos planos. Ó, espelhos planos, eu discuti várias coisas com vocês, várias situações, várias construções geométricas, mas aqui só quero relembrar vocês as leis da reflexão, tudo bem? Olha só, a primeira lei da reflexão aqui mostra para nós aqui que tudo, né, tanto o raio incidente como o raio refletido, quanto a normal, além do ângulo de incidência e do ângulo de reflexão, todos pertencem ao mesmo plano. E a segunda lei? Você se lembra da segunda lei da reflexão? É muito simples. Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Tudo bem? Lembraram disso? Belezinha? Logo depois disso, a gente foi para espelhos esféricos. Espelhos esféricos, eu quero trabalhar com vocês alguns conceitos e alguns princípios que a gente viu. Né? Primeira coisa, definição. Né? O que é um espelho esférico? Eu mostrei para vocês, essa imagenzinha que vai aparecer aqui do lado, é uma calota esférica na qual uma das suas superfícies é refletora. Pode ser as duas também, né? Mostrei para vocês. Ó. Então isso aqui é uma calota, pode ser muito bem a minha mão. Se a superfície interna for refletora, espelho côncavo. Se a superfície externa for refletora, espelho convexo. Vocês se lembram disso? Tranquilo? Estão relembrando, gente? Muito importante a gente saber isso tudo, tá? Muito importante. Classificação, mais um ponto que a gente viu, né? Se você pegar a parte interna, espelho côncavo. Se você pegar a parte externa, espelho convexo. Raios notáveis, né? É importante você lembrar aqui também, em relação aos raios notáveis, que o espelho côncavo, ele é convergente e o espelho convexo, ele é divergente. Estão lembrando de lente? Tem certa analogia, tem certa similaridade. É isso que você tem que se ligar. As coisas são muito parecidas, são praticamente iguais, né? Claro que no caso da lente, o raio refrata e no caso do espelho, o raio reflete. Você só precisa lembrar disso. Essa é a principal diferença. Tudo bem, gente? Beleza? Bom, voltando então na parte de raios notáveis. O primeiro raio notável que a gente viu é quando vai pelo foco principal. Qual raio que passa pelo foco? Né? Vocês lembram disso? Falamos muito sobre isso, inclusive em lentes. Né? Ó, se vem paralelo, ele é refletido passando pelo foco. Então, no espelho côncavo, o foco é real. E quando a gente vai para o espelho convexo, o foco é virtual. Mas, novamente, né, ó, ele passou por aqui, vai ser refletido numa direção que vem do foco. Então, se eu fizer um prolongamento em todos esses raios refletidos, eu vou achar um ponto mais ou menos por aqui, que é o nosso foco virtual. Lembrou disso? Tranquilo? Pegou comigo, gente? Estão relembrando? Muito importante isso aqui, né? Muito importante. Bom, depois o segundo raio notável que a gente viu é o raio do centro de curvatura. Lembram disso?
Se o raio passa pelo centro de curvatura, ele vai voltar por cima do centro de curvatura. Então não importa, né, para onde você está jogando esse raio, se ele passa pelo centro de curvatura, ele vai voltar pelo centro de curvatura. Por que que isso é válido? Vocês lembram disso? Cadê a normal? Faz exercício aí, faz uma tarefinha, né? Acha a normal, façam os raios. É importante você saber isso, porque isso aqui continua sendo reflexão. As regras, os princípios ali da reflexão no espelho plano continuam sendo válidos aqui, claro. Só que nesse ponto, né? Nesse ponto é uma reflexão, como em espelho plano. Esse ponto aqui é uma outra reflexão, como se aqui tivesse um outro espelho plano. Eu já estou explicando. Eu perguntei, mas já estou explicando. Mas tudo bem, não tem problema. É bom que a gente revisa tudo. É verdade. Ó, e depois, o nosso terceiro e último raio notável que a gente viu, vocês lembram qual que era? O que passa pelo vértice, né? Então, quando o raio chega no vértice, ele vai ser refletido com o mesmo ângulo de incidência. Claro, essa é até a segunda lei, né, da reflexão lá nos espelhos planos. Aqui é como se fosse um espelho plano, exatamente isso, que eu havia comentado com vocês no slide passado. Então, se você notar comigo, tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo, não importa o que você faça, se chega no vértice, ele vai ser refletido com um ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Tudo bem? Lembrou disso? E aí, para a gente finalizar, vamos à formação das imagens lá no espelho côncavo. Primeira coisa que a gente viu, né, isso aqui eu coloquei em 2 slides, mas são praticamente a mesma coisa, né? Quando você tem um objeto lá no infinito, onde que ele vai ser formado? Discutimos, fizemos algumas questões sobre isso, inclusive uma questão falava para a gente que a imagem era formada no plano focal. Vocês se lembram disso? O que é o plano focal? No foco, né? Está sendo formado em cima do foco. Então, quais seriam as características da imagem, né? Posição no foco, a natureza é real, porque ela está desse lado do espelho, tamanho muito pequeno e orientação vai ser invertida, muito pequenininha, né? Se você conseguir ver alguma dimensão dela, ela vai ser invertida. Para que a gente usa isso? Comunicação via satélite, né? Comunicação via antena parabólica. Lembram disso? Pegaram? Bom, agora sim, vamos para o nosso primeiro caso, quando o objeto encontra-se exatamente antes do nosso centro de curvatura. Tudo bem? Então, se o objeto está antes do centro de curvatura, onde vai estar a imagem? Vai estar entre o centro de curvatura e o foco. Então, ó, posição, né? Quais são as características da imagem? Ela vai estar entre o centro de curvatura e o foco. A natureza, ela é real. Tamanho menor e orientação invertida. Vocês lembram de tudo isso, gente? Eu estou indo um pouco rápido aqui, porque é só para a gente fazer uma rememorização, relembrar os pontos principais, e dado a importância que essa matéria tem, inclusive para vestibulares, inclusive para simulado, como eu já comentei com vocês, tudo bem? E aí, ó, para deixar bem claro isso para nós, olha o tamanho da vela pequenininha, invertida, pegou? Mais um passo, né? Eu vou aproximar agora o objeto um pouquinho mais aqui no nosso centro, na verdade vou colocar ele exatamente em cima do centro de curvatura, e nesse caso a imagem, né? Ó, percebam, objeto em cima do centro de curvatura. Quais são as características da imagem? Ela também vai estar em cima do centro de curvatura, vai ser real, vai ser igual o tamanho e ela continua sendo invertida. E aí, mais um exemplo para a gente ver uma fotinha, se você pegar aqui ó, a seta e a seta aqui, elas estão do mesmo tamanho, tudo bem? Mais um passo, vou continuar aproximando o objeto um pouquinho mais aí, agora ele vai ficar entre o centro e o foco, e aí como o objeto está entre o centro e o foco, a imagem vai estar aqui atrás, e aí quais são, né, as características dessa imagem? Ela vai estar localizada antes do centro de curvatura, ela vai ser real, ela vai ser maior, e ela vai ser invertida. Estão lembrando de tudo isso, gente? Muito importante para nós, né? E aí um exemplo, né? Olha só, o tamanho da setinha aqui, o tamanho da setona lá, bem grande, claro, como a gente já havia previsto, ela tem que ser maior. Vou aproximar um pouco mais o objeto, colocar ele agora exatamente em cima do foco, e exatamente em cima do foco não forma imagem, né? A posição, né? Onde vai ser formada essa imagem, se é que se forma no infinito, e a natureza é imprópria. Percebam aqui que nós não temos um tamanho, também não temos uma orientação, porque ela está no infinito. Vai lá no infinito, vê como é que ela está, depois você me conta, beleza? Então tá, gente. Aí, e é claro, é verdade, né? Não podemos esquecer disso, né? O que a gente usa muito isso? Farol, lanterna, né? Você coloca a luz exatamente no foco, todos os raios vão sair paralelos. Então, lanterna e farol de carro. Esse é o princípio, essa é a ideia. Agora sim, vamos para o último caso, aproximando ainda mais o objeto do espelho. Temos agora o objeto localizado, olha só, entre o foco e o vértice. Como o objeto está entre o foco e o vértice, vocês devem muito bem se lembrar, a imagem vai estar aqui atrás, muito maior e
ampliada, né? Então, onde vai estar a imagem? Depois do vértice, natureza, ela vai ser virtual. Lembram por que ela é virtual? Porque ela é formada por prolongamentos de raios. A gente não pode esquecer disso, né? Tamanho vai ser maior e a orientação vai ser direita. Lembram disso? Conversamos bastante sobre isso na questão do aumento linear transversal. E agora, exemplos disso, temos aqui, né, um espelho, né, côncavo, que você consegue aumentar a imagem, conversamos sobre isso. Podemos usar isso aqui para fazer a barba, para fazer maquiagem, ou ainda o espelhinho de dentista que ele põe dentro da sua boca, também é esse caso. Então, o seu dente, ou no caso aqui o seu rosto, eles estarão exatamente entre o foco e o vértice do nosso espelho, por isso que a imagem é ampliada e direita, né? Muito importante isso, é o único caso que a gente consegue fazer uma imagem ampliada e direita, por isso que é tão importante, por isso que é tão usado. Tudo bem até aqui, gente? Logo depois disso, vamos para espelho convexo, e aí nosso espelho convexo, o espelho sem graça, brinquei com vocês várias vezes sobre isso, só tem uma posição, né? Então não importa onde você coloque o objeto aqui, a imagem vai estar sempre aqui, ó, confinada, né? Ela vai estar sempre aqui pequenininha. Então, quais são as características, né? A imagem ela está entre o vértice e o foco, ela sempre vai estar aqui confinada, ela é virtual porque ela é formada por prolongamentos dos raios, né, que são refletidos pelo espelho, o tamanho dela sempre menor e a orientação sempre direita. Usamos muito esse tipo de espelho também em retrovisor, em ônibus, em padaria, em mercearias, em supermercados, posto de gasolina, nos mais diversos lugares. Por quê? Né? Qual é a vantagem desse tipo de espelho? Ele aumenta o campo visual. Tudo bem, gente? Como é que foi a aula? Se lembraram de tudo isso? Isso aqui é muito importante para nós, por isso que eu quis fazer uma revisãozinha do nosso primeiro bimestre. Foi praticamente o primeiro bimestre inteiro aqui. Ó, qualquer dúvida que vocês tenham em relação a essa matéria, coloca nos comentários do vídeo, manda um zap para mim, aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau, até mais.